trânsito agitado, ruídos em excesso. Trabalho, escolas, fumaça, motos, carros, ruas movimentadas. Agendas cheias e a vida não para. O mundo está mais agitado. Por que nossas crianças não estariam? Sabe o que é TDAH? Não, nunca nem vi falar. Você sabe o que é TDAH? Não. É o desvio de atenção, não é? E o DDA? Não sei. DDA eu não sei. DDA é o déficit de atenção. É, déficit de atenção. E o TDAH? Não sei, eu inventava, melhor não falar. TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. TDA, distúrbio de déficit de atenção. E você sabe o que isso significa? O que é o transtorno de hiperatividade e déficit de atenção ou distúrbio de déficit de atenção? E o que eu posso dizer para você é que isso é uma coisa só. O nome correto é síndrome de transtorno de hiperatividade com déficit de atenção, que é uma síndrome que se caracteriza por esses dois sintomas, sendo que você pode encontrar predomínio de hiperatividade ou predomínio da desatenção, ou então a associação dos dois. O déficit de atenção, mais conhecido como DDA, ocorre como resultado de uma disfunção no córtex pré-frontal, que está localizado no cérebro. Quando pessoas que têm DDA tentam se concentrar, a atividade no córtex pré-frontal diminui ao invés de aumentar. Mas o que é o córtex pré-frontal? O córtex pré-frontal, ele tem várias funções. A função primordial dele, que a gente pode falar, é a questão do planejamento, da organização. Então, é através do córtex pré-frontal que você vai organizar seu pensamento, as suas ideias. Lá, também, é responsável pelas funções executivas, que está diretamente relacionada com o aprendizado, com a compreensão, a memória de trabalho, né? Que é aquela memória quando você está recebendo a informação pela primeira vez, você tem que guardar aquela informação imediatamente. Então, por exemplo, eu te dou um número de telefone e você tem que guardar aquele número, né? Então, por 10, 15 segundos, você tem que guardar aquilo até escrever no papel. Então, se o córtex pré-frontal não funciona bem nessas situações, com certeza as funções cognitivas, de aprendizado, de compreensão, vai estar comprometida. Quem tem o distúrbio produz menos dopamina, um neurotransmissor responsável pelo poder de concentração. São eles os encarregados de passar informações entre um neurônio e outro. 9 em cada 10 casos de TDAH têm influência genética. O transtorno de hiperatividade e déficit de atenção podem ser comparados ao diabetes, por exemplo. Funciona assim: todo mundo tem açúcar no sangue, uns mais, outros menos. Algumas pessoas ultrapassam o limite desejado. É aí que acontece a doença. Com o TDAH também é assim. O que vai indicar se a pessoa tem ou não o transtorno é o número de características que ela apresenta. Isso é o que defende o neuropsiquiatra Paulo Matos, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e autor de livros e pesquisas sobre o assunto. Ele diz que é preciso estar atento aos sintomas. Vou dar alguns exemplos dos sintomas de desatenção e de hiperatividade e impulsividade que nós investigamos quando fazemos uma consulta para uma criança, um adolescente ou um adulto com TDAH. Exemplos de sintomas de desatenção: fazer muitos erros por falta de atenção, errar vírgula, errar sinal. Ter dificuldade de manter a atenção quando, por exemplo, está fazendo uma atividade de lazer, está brincando e saber quando chega a sua vez de jogar. Ter dificuldade de fazer as coisas até o final. Parecer não escutar quando estão falando diretamente com ele. Ter dificuldade de se organizar nas coisas. Não gostar de tudo aquilo que exige muita concentração, quando a criança já sabe que vai ter que ficar 1, 2 horas sentadinha fazendo o dever de casa, ela evita o máximo que puder aquilo. Viver perdendo as coisas, a lancheira, o casaco, a chave de casa. Ser facilmente distraído por qualquer coisa no ambiente,
o latido de um cachorro, uma sirene de ambulância, um barulho de um telefone, e esquecer-se das coisas no dia a dia, de recados para a professora, de pagar o carnê, de várias outras coisas. Esses são os 9 sintomas de desatenção. Quando o assunto é hiperatividade, os sintomas são outros. O primeiro sintoma são as pessoas ficarem mexendo as mãos e os pés quando estão sentados. Não conseguem ficar sentado parado. O segundo sintoma é não conseguir ficar sentado muito tempo. Toda hora levanta para beber água, fazer xixi, pegar alguma coisa, não fica muito tempo parado no mesmo lugar. Tem uma sensação de inquietação, está sempre necessitando fazer coisas, como se estivesse ligado na tomada. Quando brinca, não consegue brincar calmamente com os outros coleguinhas. Está sempre brincando de forma agitada, falando alto, muito agitado. Fala demais, sempre parece que está 1000 por hora a todo vapor. Responde as perguntas antes dos outros terem terminado a pergunta. Tem muita dificuldade de esperar a vez na escola, em filas. E vive interrompendo os outros ou se intrometendo quando os outros estão ocupados. Todo mundo pode ter 1, 2, 3 desses sintomas. O que vai caracterizar o transtorno é quando você tem muitos desses sintomas. Foi na infância que Mariana notou que alguma coisa estava diferente. Ela conta que quando começou a ler e escrever, foi um pouco difícil. Diz que ler até que foi rápido, já escrever... Eu aprendi a ler muito rápido, mas escrever era um pouco difícil. Eu tinha muitos erros ortográficos, a professora pegava muito no pé, quase reprovei a 2ª série, não reprovei porque eu passou adiante. E foi assim durante toda a vida escolar, até chegar na faculdade. Mas foi no curso de pedagogia que ela se deu conta e começou a se identificar. Eu comecei a perceber aqui na faculdade vendo os testes, porque na pedagogia você aprende a fazer teste com as crianças, ver as crianças, então eu comecei a me analisar e perceber, e aí eu fui ao médico, ao neurologista. E o que aconteceu? Aí ele passou um teste de perguntas e respostas, eu levei para minha casa, que era para ser feito com a família, eu fiz com a minha mãe, já na volta ele já disse que era TDAH e dislexia. Os dois juntos? Os dois juntos. Sempre fui muito de começar várias atividades e deixar todas pela metade do caminho, de começar um esporte e depois não querer mais, de começar um instrumento musical e não querer mais. No meu quarto tem um violão, guitarra, então eu sempre fui percebendo isso ao longo do tempo. Né? Isso te incomodava? Incomodava muito de não conseguir ficar quieta, entendeu? De querer ler e não conseguir terminar, ou livros mais clássicos, tipo Machado de Assis, não vai de jeito nenhum, porque eu começo, tem umas frases mais difíceis, por aí fica mesmo. É um transtorno que pode ser diagnosticado na infância, na adolescência e até na vida adulta. E é um transtorno que pode trazer muitas consequências desfavoráveis para o portador. No caso de crianças e adolescentes, por exemplo, eles têm um maior índice de repetição na escola, maior índice de expulsão da escola e também tem uma série de outros problemas. Por exemplo, meninas que tenham TDAH têm um índice muito maior de gravidez indesejada na adolescência e doenças sexualmente transmissíveis por conta do TDAH. Os meninos têm mais acidentes pessoais de cair, quebrar o braço, acidentes de veículos, acidentes com motocicleta, com bicicleta. E eles também têm uma incidência muito maior de problemas com drogas ilícitas e com álcool. É um problema sério para todo mundo, mas para quem tem TDAH, esse problema pode ser até 2 vezes maior. Muita gente acredita que é mais comum os meninos terem os sintomas de hiperatividade e impulsividade do que as meninas, mas não é bem assim. Às vezes é mais difícil fazer o diagnóstico na menina, porque existe uma tendência natural dos meninos serem mais agitados, né? Se a gente fizer uma escala, tem meninas agitadas, mas os meninos são mais agitados. Então, muitas vezes eles vêm por conta da hiperatividade, da agitação psicomotora. E as meninas são mais fechadas, mais quietas e também muito mais desatentas às vezes, entendeu? Então, o sofrimento é igual quando cai a ficha. Estima-se que cerca de 3 a 6% das crianças na idade escolar, ou seja, entre 6 e 12 anos de idade,
apresentem déficit de atenção ou hiperatividade ou os dois juntos. Os diagnósticos nas crianças abaixo dos 5 anos raramente é feito, já que nessa faixa etária a atenção de meninos e meninas é bem menos exigida do que com as crianças mais velhas. Só porque a criança brinca muito, não se concentra na mesma atividade durante muito tempo e deixa os brinquedos espalhados pelo chão, não significa que tenha déficit de atenção ou hiperatividade. De modo geral, as crianças têm mesmo dificuldade para se concentrar. Além do mais, agitação nem sempre é sinônimo de hiperatividade. Falta de limites de diálogo não transformam ninguém em hiperativo. Antes de arriscar qualquer diagnóstico, é preciso atenção para aprender a identificar e, principalmente, saber lidar com crianças excessivamente inquietas neste mundo que já é agitado por natureza. A gente começa a distribuir rótulos. Rótulos de agressividades, rótulos de bullying, rótulos de hiperativo, rótulos de impulsivo, talvez até sem muito cuidado. As crianças de hoje recebem estímulos múltiplos, vindo de todos os lados. Muitos têm pais estressados, com jornadas duplas e até triplas de trabalho, e com pouco tempo para se dedicar aos filhos. Será que nossas crianças e adolescentes não estão implorando por um pouco de tempo, de mais cuidados, de regras ou limites? Geralmente, na infância, o TDAH é associado a dificuldades na escola e até mesmo no relacionamento com outras crianças, pais e professores. Muitas vezes, a criança é tida como avoada, que vive no mundo da lua, estabanada ou até mesmo ligada numa tomada de 220 volts. E como é difícil esse tal prestar atenção. Na sala de aula, haja esforço para se concentrar. A professora fala, mas a atenção está em outro lugar. O pensamento vai longe, voa. Eles reproduzem por conta própria? Mas será que é só falta de interesse na aula? Chamamos os meninos para conversar. Lucas e Davi têm diagnóstico de TDAH. Para eles, manter a atenção nas aulas é uma tarefa complicada. Não presta atenção muito na aula, porque eu fico conversando muito. A professora fala, não entendo o que ela está falando. E aí? E eu tento prestar atenção na aula. Mas é difícil prestar atenção? É, mais ou menos. E o Davi, ele começa a desenhar, aí eu presto atenção mais no desenho dele do que na aula, eu não consigo entender a aula direito. Porque o desenho é mais interessante do que a aula? Eu acho. E você senta onde? Na frente ou atrás? Tanto faz mesmo. Eu escolho o lugar que eu sento. Quando você senta na frente, você presta mais atenção? Não, também não. Prestar atenção na aula é difícil. Por quê? Não sei, eu me distraio. O que te chama mais atenção para poder se distrair? Qualquer outra coisa. Tipo o quê? Uma conversa. É mais legal a conversa do que prestar atenção. Qual é a matéria que você mais gosta? Ciências.